Eu amo essa música, gente. E aí, tudo bem? Boa quinta-feira para todo mundo. Hoje, dia 17 de julho de 2025, nós vamos ter a presença do Dr. André Linhares, advogado de imigração licenciado aqui nos Estados Unidos, para a gente dialogar mais sobre o programa da dignidade, que é justamente a pauta que vocês estão pedindo para a gente conversar. Então, deixa eu só fazer aqui uma ressalva antes da gente começar essa live. Para quem não quer saber sobre o assunto, tá tudo certo, gente. Ninguém precisa ficar na live, quem não tem interesse de saber sobre a proposta da dignidade. A gente está aqui para dialogar. Eu, como jornalista, eu tenho que trazer todos os fatos que acontecem. A gente dialoga, a gente analisa, porque esse é o trabalho do jornalismo. Analisar. Tem a notícia? Qual é a notícia? O que nós vamos analisar? Quais são os pontos a favor, contra da legislação? Esse é meu trabalho, de trazer a gente dialogar junto com vocês. Para quem não quer, tô cansado de falar de reforma migratória, tô cansado de ouvir desse assunto, tá tudo certo. Assiste outra coisa, assiste um filme, como uma pipoca, menino. Mas se você quiser ficar muito bem informado, fica aqui, que hoje a gente vai dialogar mais sobre essa proposta em si, combinado? Então chega mais, quem tá chegando, boa noite. Eu não vou dar boa noite para todo mundo hoje aqui, porque como a gente só tem uma horinha com o Dr. André Linhares, eu quero aproveitar bastante para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês sobre a imigração e também sobre essa nova proposta da dignidade. Combinado? Então a gente vai começar logo. Um beijão para vocês, para quem está aqui, muito obrigada, boa noite. Já se liga aqui também, já manda o link para que mais pessoas possam participar e trazerem as suas dúvidas, trazer aí as suas dúvidas também para a gente poder dialogar mais, combinado? Vamos trazer o doutor André então aqui junto comigo, porque doutor André temos notícias boas. Eu acho uma notícia boa, né? Algumas pessoas dizem, eu não gostei porque eu esperava mais, eu esperava um green card, ou eu não gostei porque eu acho que isso não resolve, ou eles estão fazendo os imigrantes só de pagadores de impostos, enfim, eu já ouvi de várias coisas. Gente, a gente não anula a opinião de ninguém, mas Dani, eu sinceramente gosto da proposta. Eu gosto, eu acho que ela falou ali de vários pontos importantes, né, doutor André? Inclusive, não só o programa da dignidade, eu e o doutor André estava discutindo nos bastidores sobre a questão dos imigrantes, filhos de quem está aplicando para Green Card aqui nos Estados Unidos, acaba perdendo a possibilidade de aplicar para o Green Card porque chega na maioridade, nos 21 anos, aí não é mais dependente, aí muitos pais ficam desesperados porque aquele filho não tem possibilidade de aplicar, e aí essa proposta de dignidade dá Green Card até mesmo para essas crianças que perderam o direito do Green Card ao esperar o backlog dos processos de Green Card para o trabalho. Eu achei maravilhoso, doutor André, sinceramente falando, essa parte é uma parte boa. Dani, eu vou, como nós falamos anteriormente, né? Eu acho que se alguém está criticando, eu vi algumas críticas também. Eu acho que pensa, senta, analisa, põe a mão na consciência se você é crítico dessa proposta, porque se você é crítico dessa proposta, você está vivendo no mundo do balão mágico, porque realmente é uma proposta nos tempos de hoje, na administração Trump, que nós estamos vivendo uma rigidez absoluta nas regras de imigração, deportações, né, acontecendo em massa, pessoas estão se autodeportando, digamos, já estão pegando as malas e indo embora. Tem de brasileiros fazendo isso até. Foi embora, não aguento mais. Existe um projeto de lei que visa permanecer, deixar as pessoas a permanecerem nos Estados Unidos, mesmo que não leve ao green card. Vão reclamar dessa proposta? Pelo amor de Deus. Né? Dani, nesse ponto, eu não tenho paciência para isso. Eu falo, olha, se você está recebendo um presente, aceite o presente, né? É um grande presente. Se você está aqui sem status hoje, está recebendo esse presente, tome o maior proveito desse presente. Depois a gente vê uma outra possibilidade no futuro. De repente você realmente conseguiu brincar e tudo, mas se você se legalizar, que realmente, né? Acho que como você falou anteriormente, né, Dani? E comentou até hoje também, você já falou nas suas lives, como se fosse um TPS, né? Um TPS que te permite um status de trabalho, de residência. Você vai ter que pagar aí um valor de $7.000, você tem um período mínimo, você tem que estar aqui há 5 anos, tudo bem, tem todas essas exigências, mas para quem se enquadra nesse perfil, fora outras vantagens da lei, porque é uma lei da dignidade, como chama-se mesmo, a lei da dignidade, que é uma parceria entre republicanos e democratas, o que, para quem está nos Estados Unidos e sabe que isso não acontece todo dia, é algo bem raro, né? Essa parceria. Então, eu acho que seria extremamente bem-vinda. A Ayla mesmo falou que né, queria mais, claro, né? Mas também falou muito bem-vinda a proposta, é uma proposta muito bem-vinda,
Podemos discutir mais tarde se realmente vai chegar lá, né? Se vai chegar na mesa do Trump, ele vai assinar ou não, se é algo que se vai passar na Câmara também, né? Mas a gente pode falar sobre isso depois. Mas, enfim, é uma excelente proposta. Bom, a Maria Elvira Salazar, melhor falando, a Verônica Escobar, ela que é outra, né, sponsor da Lei da Dignidade, ela mencionou que no dia da apresentação, foi se eu não me engano, na terça-feira, eles tiveram a presença de 11 democratas e 11 republicanos, para mostrar que eles estavam ali, né, apoiando essa legislação bipartidária, porque as duas principais autoras dessa proposta, desse projeto de lei, uma é republicana, a Maria Elvira Salazar, que é a voz, na verdade, da Lei da Dignidade, ela que dá a maioria das entrevistas, até porque a gente sabe, ela é republicana, o partido dela tem um controle, né, das duas casas legislativas, o presidente Donald Trump é republicano, então ela está sendo a voz da proposta da dignidade para tentar fazer mais lobby, né, e trazer uma maior atenção para essa proposta em si. Então, não temos realmente como avaliar se, de fato, vai passar ou não. A primeira não passou, mas a gente sabe que é diferente. A primeira era uma anistia, né? Chegava até o brincar, essa não é uma anistia. Então, vamos tentar torcer para que, de fato, a gente tenha uma discussão muito justa e muito verdadeira sobre tudo isso. E algumas pessoas, doutor André, começaram a questionar, até fiz um vídeo hoje no meu Instagram também sobre isso. Muita gente falou assim, mas Dani, como que fica isso? Porque afinal, como que eu vou me intitular se eu estou aqui, vou dar um exemplo, né? Se eu estou aqui fora de status, por exemplo, e eu sou elegível para o programa da dignidade. Alguém perguntou aqui, a Adriana Farnese falou, mas tem que ser aprovado? Tem, gente. O que nós estamos dialogando é a proposta, tá? A proposta ainda não foi aprovada, ela foi apresentada no Congresso essa semana. Ainda precisa passar por votação, e se for aprovada nas duas casas, aí sim vai para a assinatura do presidente Donald Trump, que também pode vetar, né? Mas aí se ele vetar, volta, e tem que ter as votações no Congresso novamente para virar lei. Mas beleza, vamos supor que neste caso a lei, ou melhor, a proposta de dignidade foi aprovada e virou lei. Então, vai ter este programa aí de 7 anos que somente imigrantes que não cometeram crime, que não são uma ameaça à segurança nacional, estou tentando lembrar de tudo aqui, que não usaram benefícios públicos, esse imigrante é elegível para o programa da dignidade. Qual o status que ele tem? De acordo com a legislação, o status vai ser status dignidade, que é um status legal. Aí vem o questionamento, doutor André. Muita gente está dizendo assim, mas aí eu vou ficar com esse status, vamos supor, são 7 anos de programa e a pessoa pode renovar depois no final do programa para mais 7 anos esse status da dignidade. Se eu estou com esse status, eu tenho alguma proteção de fato? Se a gente for analisar o TPS, que é muito parecido, né, com essa proposta de dignidade, o TPS, ele dá autorização de trabalho, ele dá autorização de viagem e ele também dá proteção contra a deportação. Então, se nós analisarmos já um programa existente, e é de muito tempo, o TPS não é algo novo não, gente, é um programa muito antigo já. Se a gente for analisar, eles são bem similares, eles dão status legal, só que tem uma questão importante, o TPS, por exemplo, a pessoa que está no TPS, ela pode aplicar para um Green Card. O TPS também não dá Green Card, assim como o Programa da Dignidade, não dá Green Card, mas possibilita que você aplique para um Green Card, porque você vai ter um status legal. Por que o TPS possibilita? Vamos supor, você está no TPS, está com a sua autorização de trabalho, trabalha para o empregador com essa autorização de trabalho do TPS. Esse empregador quer aplicar para o seu EB3, vou dar um exemplo. Com o TPS, você pode aplicar para o EB3, e você pode, se você entrou com visto válido, né, você pode fazer o processo do EB3 dentro dos Estados Unidos. Então, teoricamente, o TPS possibilita que a pessoa chegue até o Green Card se ela tiver, né, critérios de elegibilidade, como, por exemplo, um EB3. Então, eu queria também saber a sua opinião, doutor André, eu vejo o programa da dignidade muito parecido, com o mesmo conceito, porque a pessoa vai ter um status legal, que é o status de dignidade. Então, teoricamente, se ela tiver uma oferta de uma empresa americana, ela poderia, no futuro, aplicar para um Green Card, assim como o TPS pode, por exemplo. Verdade. Primeiramente, também, o programa, essa lei da dignidade, ele não vai só abordar as pessoas que nessa situação, mas ele vai muito além, até como você mencionou um pouco no início, né? Proteção do Child Protection Act, enfim, outras coisas que também estão incluídas nessa proposta de lei. Primeiro, né, que já é também uma grande vantagem. Antes de falar um pouquinho, né, desse ponto, eu acho que vale a pena a gente voltar só um detalhe atrás,
como nós falamos, é comparar um pouco essa proposta de lei com a proposta de lei que houve há muitos anos atrás da Gangue dos Oito, né, que foi o Marco Rubio, que também é republicano, com o Chuck Schumer, que é democrata, que foram os cabeças, né, mas tinham 8 senadores que juntaram essa proposta, como você falou muito bem, né, Dani, era uma anistia realmente, nesse caso, que levava a green card e futuramente a cidadania, e não havia nenhuma proposta naquela época, quando foi feita, de segurança de fronteira. Então, foi uma proposta realmente direta voltada para uma anistia. Por isso que ela não teve pegada, não passou. Diferente dessa proposta. Essa proposta ela tem também verba destinada para segurança de fronteira, ou seja, fechar a porteira, não entra mais, e, consequentemente, também ela não leva diretamente, como você colocou muito bem, ao green card, pode se levar de via indireta, mas ela não leva diretamente ao green card pelo tempo. Então, é uma proposta que eu acho que, por essas razões, ela tem mais condições de ganhar força na Câmara, ela vai passar por uma comissão, né, depois de comissão aprovada, ela vai para votação, tem condições, eu acho, toda condição de passar na Câmara, porque é uma proposta bipartidária. Senado também, eu acho, acredito, obviamente, isso aqui é uma esperança, né, Dani? A gente não tem a menor noção se vai passar mesmo, mas eu sinto uma esperança também, e eu só não sei se o Trump vai fazer aí que, né, vem outra questão, não sei se o presidente vai fazer um lobby contra essa lei ou não, porque essa lei ela vai, de certa forma, frear um pouco o ímpeto de uma deportação em massa como vinha ocorrendo, porque essas pessoas que estavam sujeitas a essa deportação em massa, a não sei quem estava aqui, lembrando, né, que essa lei da dignidade ela vai beneficiar quem está aqui pelo menos 5 anos, né? Pelo menos foi que então, Sim, hoje. mais de 5 anos, isso mesmo. Então, quem está menos de 5 anos ainda está, aqui nos Estados Unidos também, 5 anos vai estar ainda sujeito à mesma deportação, né, não está protegido por essa lei, quem está mais de 5 anos seria protegido por essa lei. Talvez venha alguma mudança no sentido que era a proposta do Biden, né, que era uma proposta interessante, que era proteger quem era, pelo menos, que tinha familiar americano, que tinha filhos americanos, por exemplo. Foi uma proposta muito interessante que foi derrubada, infelizmente, mas estava ganhando força e tinha sido já aprovada pela administração dele, entrada em vigor, digamos assim, mas foi barrada depois. Seria muito interessante, eu não sei se, né, esse é um receio que eu tenho, se de repente eles vão tentar mudar só para beneficiar esse tipo de imigrante, ou se realmente serão todos. Obviamente, nós estamos falando de muitos milhões de pessoas que estão nessa situação hoje. Com certeza. Né, a gente, bom, é algo que será, assim, do nosso lado aqui, tudo que a gente pode fazer é torcer muito para que passe do jeito que está, mas vamos ver o que vai acontecer. Oi? A gente tem que pensar o seguinte também, o presidente Donald Trump, na semana passada, retrasada, agora não me lembro, mas acho que foi semana retrasada, ele mencionou, quando teve os raids, as batidas de imigração em restaurantes, hotéis, fazendas, que deu todo aquele bafafá, lembra que ele mencionou, ele disse, nós estamos pensando num passe temporário para esses que são trabalhadores de muito tempo, né, um passe temporário para isso. Bom, e essa proposta da Salazar vai de encontro com o que o presidente falou, de um passe temporário, porque afinal não é um green card, é temporário, 7 anos renovados por mais 7 anos, por exemplo, né? Então é um pouco diferente. E não só isso, a proposta de dignidade também dá ali um tempo para quem estiver ilegal nos Estados Unidos ou se inscrever no programa da dignidade, caso seja elegível, ou fazer a autodeportação. Então, eles teriam que ter essa obrigatoriedade. Pode falar, doutora André. E ele tentou defender um pouco a parte do trabalhador agrícola, inclusive isso está correndo agora. Eu estava vendo aqui na CNN que houve eu tenho uma televisão aqui do lado, por isso que eu apontei. Estava vendo exatamente uma greve né, dos trabalhadores agrícolas, exatamente devido a essas batidas do ICE, né, enfim. Então, isso né, não tem como você repor esses trabalhadores, tá? Então, para a economia americana seria um desastre, né, sem precedente. Por isso que eu acho que nesse ponto ele recuou. Eu acho que assim, olha, você tem que recuar, tá? Não dá para você seguir em frente. Vamos torcer, né? Né, não dá para saber muito o que ele vai pensar, o que ele vai fazer com relação a essa lei.
né? A gente torce para que ele realmente promova essa lei. Ele sempre, né, deu a entender que pelo menos era a favor da imigração de profissionais qualificados, né, de que pessoas queriam trazer certos benefícios para os Estados Unidos. Eu acho que, né, parte dessa lei tem um pouco, né, não muito, mas tem alguma coisa dentro dela. Então, não sei, vamos ver. Pelo menos é um momento um momento de esperança, né, Dani? Eu acho que nós estamos passando por um momento tão de mais notícias, né? É só uma notícia daqui, uma notícia dali, e de repente vem essa notícia que pode ser uma notícia fantástica que não ocorreu aí nem nenhuma administração. Obviamente não estou dando crédito a ele, né? Não é uma proposta dele, mas se passar e se ele assinar, nenhuma administração conseguiu isso, né? Então seria um feito só o Bush há muito tempo atrás que deu anistia mesmo, mas fora isso a gente está muito Anistia, tempo sem. né? Que não seria o caso. Eu também penso nisso, ela, inclusive, no discurso dela foi muito forte, da Maria Elvira Salazar, ela falou, né, Donald Trump, você tem um presidente que tem aí, né, todas as armas possíveis para fazer isso acontecer e entrar para a história dos Estados Unidos, como uma pessoa que arrumou a fronteira, conseguiu colocar, né, freios na fronteira sul dos Estados Unidos, deportou criminosos aqui dos Estados Unidos, aprovou uma Big Beautiful Bill com vários investimentos para a imigração e para a segurança nas fronteiras também. E imagina conceder para ela até mencionou os imigrantes trabalhadores, porque quando eu falei, gente, de fazenda, eu só usei o exemplo do passe temporário que o Trump mencionou, mas a lei da dignidade não é especificamente por indústrias, tá? É para qualquer imigrante que esteja aqui há mais de 5 anos, que entrou com visto ou que entrou pela fronteira, por exemplo, tá? Mas claro que não pode ter cometido crimes, não pode estar como uma ameaça à segurança nacional, tem várias questões que tornam a pessoa inelegível também para o programa. Mas, de forma geral, é isso. Outra questão importante também, gente, que vale mencionar do programa da Dignidade, é que ela abordou a questão da segurança na fronteira, que é justamente o que os republicanos bateram na tecla até conseguir aprovar a Big Beautiful Bill. Aí a segunda parte da legislação da dignidade, doutor André, fala, adivinha do quê? Reforma do asilo, porque a reforma do asilo eles não conseguiram colocar dentro da Big Beautiful Bill, a única coisa que eles conseguiram colocar foi aumentar as taxas, ou melhor, impor taxas que até então não existiam para quem está em programa de asilo, para quem busca autorização de trabalho e renovação de autorização de trabalho, asilo, refugiados, payrolls, enfim, de forma geral. Mas eles não chegaram a fazer uma reforma especificamente. Ela, na segunda sessão, traz a reforma do asilo. Processos mais rápidos, com centros, para que essas pessoas permaneçam lá, para que o processo do asilo seja julgado em 60 dias. Então, a pessoa não entraria nos Estados Unidos enquanto isso não fosse julgado. Ela faz toda uma reforma do asilo nesse ponto, que é outro ponto importante, porque eu acompanho o Congresso americano o tempo todo, que eles estão falando de imigração e tal, e depois que eles aprovaram a Big Beautiful Bill, os republicanos se juntaram novamente para vir com uma nova legislação agressiva em cima do asilo. Aí vem a Maria Elvira e coloca dentro da dignidade a reforma do asilo. Não só colocando a reforma do asilo, ela traz o programa da dignidade, que é esse benefício de autorização de viagem, autorização de trabalho para esses imigrantes que são elegíveis para o programa da dignidade. Além do mais, ela termina com o quê? Termina com vistos legais para quem está buscando as vias legais. Acabar com o backlog, proteger crianças que são derivativos de processos de brincar pelos pais e que perdem o direito porque atingem a maioridade. Infelizmente, o backlog não ajuda em função disso. Então, protege essas crianças, dá um visto para familiares de cidadãos americanos e de portadores de green card, vistos para membros familiares diretos virem para os Estados Unidos visitar. Então, em vez da pessoa utilizar um visto B1, B2, que é hoje o visto normal, a pessoa tiraria um visto específico. Eles criariam um visto específico para familiares de cidadãos americanos e de portadores de green card. E esse visto permitiria que essas pessoas ficassem até 90 dias aqui nos Estados Unidos. Então, seria voltado para ocasiões especiais, como aniversários, casamentos, formaturas, enfim. Essa é outra questão. Outra questão, visto de trabalho para estudantes aqui nos Estados Unidos. Também ela abordou nisso. Então, ela abordou imigração ilegal, segurança na fronteira, reforma do asilo e termina com imigração legal. Alguns pontos importantes aí que vale salientar. Vamos ver, que eu estou curioso para ver o que vai dar. Primeiro, dentro dessa lei, essa proposta, ela colocou quem iria se beneficiar
quem está sem status aqui iria se beneficiar, que nunca teve um auxílio do governo americano. Eu quero ver como isso vai ser desenrolado, porque muita gente pegou um plano de saúde mais barato, então eu não sei como é que essas pessoas iriam, se essas pessoas iriam se qualificar ou não. O que me parece, Dani, é que é bom para, eu acho, né, bom para os advogados, que vai ser um processo realmente também, tá? Acho que não vai ser só uma questão de carimbar e enviar, não. Parece que vai ser algo um pouquinho mais detalhado que o aplicante vai ter que tomar certos cuidados, me parece. Juntado de provas, de esclarecimentos. Então, me parece que vai ser um processo mesmo, tá? Com vários processos hoje em dia que existem. Outro ponto interessante é esse ponto do asilo, que eu achei também bem desafiador e interessante, por um lado, porque vai acabar com o pedido de asilo, realmente, para quem já está aqui dentro, e a possibilidade de sair de fiança, né? Então, você entra... O que acontece hoje? Hoje não, né? O que acontecia? Você entrava com asilo, você, né, dava entrada, saía com fiança, ficava aguardando aí o teu processo até se concluir. Sendo pego ou não, depende se você se entregou na fronteira ou não, mas enfim, isso aí é um outro papo. A questão é que você estava aqui dentro. Agora, como você falou, né? Você vai ter 60 dias se entregando na fronteira. Então, você tem que se entregar, aguardar, seu processo será analisado. Se você for procedente, você entra, senão você já é deportado direto. Então, vai acabar com a facilidade de que as pessoas... Facilidade não, que eu digo, o jeitinho da fraude de entrar com aqueles asilos que, né, todo mundo sabe que é asilo falso. Isso deve acabar. Eu não sei também, Dani, as pessoas que entraram com esse processo, qual será a procedência? As pessoas, nós estamos falando de milhares e milhares, milhões de pessoas que entraram com esses processos de asilo, inclusive até muitos brasileiros. Ela fala isso na proposta sobre punir quem entrou com asilos fraudados. Isso está dentro da reforma do asilo. Eu lembro que falou coisa de fraude, né? Então seria, na verdade, uma questão relativa a quem entrou com esse tipo de processo. Então, veja bem, muita gente vai ser beneficiada, né, Dani? Mas nem todo mundo, né? Então, você tem que ver exatamente como você, né, o seu caso específico, o que vai passar. Obviamente, nós estamos aqui conjecturando, né? Vamos ver o que vai ser daqui para frente. Sonhando por um lado, né? Porque, pelo menos, vai ajudar milhões de pessoas. Então, o SJ 100% USA botou o seguinte: no último pronunciamento de Donald Trump, ele disse que não dará anistia aos ilegais. Por isso que a gente está falando, gente. O programa, essa lei da dignidade, não é anistia. Então, realmente, já cai por terra a questão de dar anistia para os imigrantes. Não vai ter anistia. É um passe temporário, bem exatamente como ele falou. É um passe temporário. Só para o pessoal entender, até a questão do programa em si, que nem a gente estava comentando antes, né? A gente pode fazer esse comparativo com o TPS, que é o Status Temporário Protetivo, né? Que é um programa já existente, que é um programa também, que ele é muito similar ao que a Maria Elvira Salazar e a Verônica Escobar estão apresentando nessa proposta de dignidade. O Status Temporário Protetivo também é um status legal, tá? Que é destinado para essa pessoa. Se a pessoa ganha autorização de trabalho, ganha autorização de viagem, conforme eu falei para vocês, ela pode, caso ela tenha uma oferta de trabalho, por exemplo, ou seja elegível para um benefício migratório, ela pode aplicar porque ela teria um status legal. Aí vem meu questionamento. O programa da dignidade é muito parecido com o TPS, né, doutora André? Se a gente for pensar nessa conjectura, lembrando mais uma vez, gente, nós estamos analisando, tá? Ninguém está dizendo que vai ser dessa forma, a gente está fazendo análise aqui. Se a gente for fazer um comparativo entre já o programa existente, que é o TPS, por exemplo, e esse programa da dignidade, já que eles são muito similares, se o imigrante no programa da dignidade vai ter um status legal novamente, que é o status de dignidade, ele não poderia ter o mesmo benefício que os TPS têm hoje, de aplicar para um green card? Seria. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Isso é uma incógnita, mas eu acredito que teria sim. Outra questão também, já que estamos, né, falando dessa questão de poder ou ter direito, seria essa questão dos 90 dias, que é como se fosse, né, se você tem parente americano, tem green card, você poder vir para cá para ter um visto de 90 dias. Eu não sei se exatamente essa parte vai ser como se fosse um ESTA, né, me parece. Como se fosse um ESTA, exatamente. Você vai entrar com 90 dias. E aí,
o interessante, não sei como é que vai estar na proposta, acredito que não permitirá que você peça uma mudança de status aqui nos Estados Eu acho Unidos. que não Exato. fala isso ali na legislação, né? A legislação, quando ela é apresentada, eles só vão por tópicos e exemplificam algumas questões, mas não vão nos detalhes. Os detalhes, acho que só depois, quando eles passarem nos comitês. Mas eu acredito que vai ser, como você falou, tipo um ESTA mesmo, 90 dias, eu acho que a pessoa não pode ajustar. Eu acho que eles não vão deixar de forma alguma você tentar convolar outro status, nem através de casamento. Me parece que haverá uma restrição absoluta. Eu acredito, tá? Pode estar enganado, óbvio, mas parece que haverá uma restrição absoluta, que também me parece que será um visto bem tranquilo de se obter, caso você tenha parentes americanos, né? Ou que tem que brincar. Me parece, pelo que eu entendi, vai ser um excelente visto, né? Se for um visto honesto, mas só deixando parênteses, né, pessoal, que talvez, acredito, muito, muito provavelmente você vai ter que passar os 90 dias aqui e realmente regressar e não poderá, né, entrar ou pedir uma mudança de status aqui. Até aproveitando a perguntinha da Tatiana Giacomello, ela botou o seguinte: o pessoal dos vistos IBs, quais as mudanças para agilizar as filas do Green Card? Levando em consideração o que foi apresentado na Lei da Dignidade, eles querem diminuir o backlog. E como eles pretendem diminuir esse backlog? Aumentar a taxa de vistos disponíveis por país, de 7% para 15%. Essa é uma das questões para tentar eliminar o backlog. Outro ponto é não contar os derivativos de processos de green card, por exemplo, como cônjuges e filhos, no limite numérico. Então, sobraria mais green cards, nesse caso, para as categorias de trabalho, também diminuindo o backlog. Eu gostei. O que você achou, doutor André? O de país de 7 para 15% eu não sabia, mas o que eu estava ciente era que realmente eles iriam retirar exatamente, né, a questão do cônjuge, que sobrecarrega muito mais a limitação numérica que esses vistos já têm. Então, só isso, gente. Aí, respondendo a pergunta da Tatiana, só isso, Tatiana, já iria reduzir o backlog de uma forma tremenda. Porque se você imagina o seguinte, todo mundo que entra com EB, maioria, né, das pessoas que entram com EB são casadas, né, tem um cônjuge. E isso já vai, né, tirando mais os numerozinhos lá dos vistos. Então, se isso for eliminado, né, nossa senhora, você pode dobrar aí, foi o que eu entendi, eu não lembrava de cada país 7 para 15%, mas o que eu tenho entendido que só isso, a possibilidade de você dobrar o número de vistos de EB aí, porque aí seria fantástico, e só isso já iria, nossa. Já ajudaria muito no backlog. A pessoa não está entendendo como que isso já seria importantíssimo, já daria assim, ó, uou! Eu abriria uma garrafa de, se passasse, abriria uma garrafa de champanhe na hora. Eu também, eu também. Outro ponto importante, vistos de estudante, não seriam mais, o visto F não seria considerado mais de dupla intenção. Outra coisa, estudantes formados em doutorados aqui nos Estados Unidos na área do STEM teriam direito a um visto de trabalho direto, visto O. Por a facilitação para o visto O. É isso que eu acho que, né, nessa parte, acho que o Trump sempre quis, né? Então, eu acho que talvez seja até um caminho mais fácil dele, né, provar, porque ele falou várias vezes, não, ele até mencionou que ele queria legalizar quem estava sem status aqui, mas que tinha um nível universitário, enfim, ele chegou a mencionar isso, né, quando ele era, né, quando ele não estava concorrendo ainda. Então, essa parte seria bem interessante, eu acho que essa, com certeza, ele passa. Eu acho que não vai se opor a essa, não. Vale ressaltar, gente, que a gente está falando aqui todos os pontos, né, que tem na Lei da Dignidade, dá para facilitar o entendimento de vocês, mas mais uma coisa, tem uma data de corte, que é 31 de dezembro de 2020, então por isso que a gente fala que são imigrantes há mais de 5 anos aqui, mas essa data de corte pode mudar, assim como algumas coisas dessa proposta também podem cair, tá? Não quer dizer que o texto que está sendo apresentado vai ser totalmente aprovado na íntegra, pode ser que lá nos comitês eles comecem a refazer algumas questões, tirar algumas questões também. Então por isso que a gente vai ter que ficar atento para ver como os comitês vão receber
né, essa legislação e se vai ter alterações. Mas do jeito que está, que eu falei para o doutor André, eu gostei porque realmente ela consegue tocar na ferida de várias questões importantes da imigração. Não só dando autorização de trabalho, autorização de viagem para o imigrante que está indocumentado aqui, mas também possibilitando para o imigrante que está com visto de estudante buscando as vias legais, para aquele que quer buscar um green card por habilidades e também para aquelas pessoas que estão aí desesperadas com o backlog, né, do green card, que os filhos estão chegando na maioridade e acabam perdendo o benefício. Os dreamers, esqueci, doutor André, os dreamers também estão ali, viu? Os dreamers também têm uma estão no green card, possibilidade. Esse sim seria para o green card, mas claro, eles têm que ter um monte de critério de elegibilidade, o que não seria um problema para os dreamers também nesse caso, mas é uma possibilidade deles já ajustarem o status para um green card. Ou seja, ela conseguiu realmente, numa legislação, ela conseguiu abordar todas as dores para poder dizer, ó, nós não estamos falando somente de imigrantes que estão aqui ilegais, nós estamos falando de reforma do asilo, nós estamos falando de segurança na fronteira, nós estamos falando de dinheiro arrecadado dos imigrantes, porque eles vão ter que pagar $1.000 por ano, ou seja, $7.000 no total, porque o programa tem 7 anos, esse valor vai ser depositado no fundo, justamente aqui dos Estados Unidos, então isso vai facilitar também, porque o que vai ser arrecadado vai ser investido nos Estados Unidos, inclusive na capacitação de trabalhadores americanos. Então, ela tocou vários pontos importantes ali que eu achei maravilhoso. Achei fantástico, por isso que quando a gente ouve alguma crítica, né, como eu falei desde quando nós começamos a live, eu não tenho nem paciência para ouvir. Se alguém fala, critica isso para mim, eu perco, eu falo, meu querido, pelo amor de Deus, né? A minha paciência para isso é zero, porque a proposta de lei, dessa proposta de lei, ela é praticamente excelente, ela é fantástica. Porque não foi perfeita? Que se dane que não seja perfeita, ela é muito, muito boa. Você prefere o quê? Uma proposta fantástica dessa, com todos os benefícios que nós estamos falando nessa live, ou do jeito que está hoje? É verdade, é verdade. Bom, vamos abrir espaço. Melhor um passarinho na mão do que 2 voando, Alex Duarte falou. Exato. É isso mesmo. Poxa, vai reclamar de quê? Essa proposta tinha que chegar na comissão onde vê as negociações, a política ocorre mesmo, né? Suja, limpa, seja como for, nessas comissões, né? Que aí vem um jogo de interesse daqui, puxa daqui, dali. Então, aí, agora que a coisa vai esquentar, passando nas comissões para votação, eu acho que vai passar na Câmara, não vejo por que não passar. Gente, vamos torcer para que isso realmente... E eu acho que chegar na mesa do presidente Trump, eu acho que ele não vai ter nem, se chegando lá, ele vai falar, poxa, por que não vou assinar? Até uma questão de legitimidade, né, de popularidade, acho que seria bom ele assinar. Enfim, vamos torcer, é fantástica essa proposta, é uma proposta que, como você colocou muito bem, Daniel, atinge todas as dores, né, inclusive dos republicanos que queriam, que de certa forma sempre falaram numa reforma migratória, mas somente se a fronteira estivesse segura. Auxilia não, também, ela vai de encontro aos interesses dos democratas também, que sempre quiseram, na verdade, ajudar e resolver a situação de quem está sem status aqui. Então, tem ela pega todo mundo, né? Então, agrada o Trump também, porque vai ter os profissionais qualificados aqui, né, os estudantes qualificados, então, acho que agrada a todo mundo. Vamos, gente, assim, não tem como a gente dizer, será que eu acho? O achar é muito vago, né? Não tem como a gente achar alguma coisa. O que a gente pode é dialogar e ver possibilidades com o texto que está neste momento. O texto, na minha opinião, é muito melhor que o texto de 2023, com certeza. É um texto muito mais abrangente, é um texto que bate mesmo nos pontos mais importantes de imigração, principalmente os pontos sensíveis, e vai principalmente de acordo com o que os republicanos sempre bateram na tecla. Eles não queriam anistia, eles não queriam favorecimentos, eles não queriam que tirasse os empregos americanos. Então, está tudo aí na lei, bem explicadinho. Então, eu sinceramente acho que se eles tiverem vontade, cabeça aberta, dá sim para dialogar, dá até para melhorar essa legislação e dá sim para chegar numa votação. Mas vamos depender dos políticos para isso, viu?
Só para o pessoal saber, essa legislação entrou, que nem a Verônica Escobar comentou, né, teve apoio aí já na introdução de 11 democratas e 11 republicanos, 22 congressistas, ou seja, começou com uma legislação com apoio bem forte, porque a maioria das legislações tem 3 sponsors, às vezes 2 sponsors, essa aí 22 congressistas no total, incluindo as duas autoras, né, então vamos torcer mesmo. A Nádia Marques, boa noite, Dani, eu tenho 20 anos aqui, nunca declarei imposto, tenho como pagar para poder me inscrever na Lei da Dignidade, caso seja aprovado? Isso aí, lindona, por enquanto ainda não é lei, tá? Por enquanto ainda é proposta, então não precisa também, gente, agora, não vou arrumar as coisas, calma. Imposto, primeiro, imposto é uma coisa que todo mundo tem que realmente se preocupar, e não só falando de Lei da Dignidade, mas de uma forma geral, por questão de bom caráter moral também para vocês. A Lei da Dignidade é muito clara, ela disse que você vai precisar pagar os seus impostos enquanto você estiver trabalhando com a sua autorização de trabalho, né, que vai ser oferecido para quem estiver no programa da Dignidade, então você vai ter autorização de trabalho, vai pagar seus impostos tudo direitinho, e os impostos atrasados você também vai ter que pagar. Também está lá que a pessoa que tem impostos atrasados precisa deixar os impostos ok até o final do programa. Exatamente. Esse ponto é extremamente importante. Foi bom ter a pergunta dela. Foi bem boa mesmo, até para a pessoa entender, né, mas eles falam isso, quem tem imposto atrasado vai ficar, né, vai ter que pagar os seus impostos atrasados, é claro que eles não vão pedir para o imigrante pagar tudo de uma vez só, porque que nem no caso dela são 20 anos, não sei quanto tempo ela está sem pagar imposto, na verdade, né, mas é bastante tempo, então eles vão dar essa oportunidade da pessoa quitar os seus impostos até o fim do programa, e o programa são 7 anos, e é claro que ela vai continuar pagando os impostos regulares dos anos que ela estiver trabalhando, né, tudo certinho. Exato. Nislene Guimarães, Dani, no texto da proposta, diz que a pessoa não pode ter sido beneficiada com auxílio federal. Que auxílios são esses? Vocês poderiam explicar, por favor, dar exemplos? Obrigada. Não tem ali, gente, os exemplos, tá? A legislação não diz, food stamp, benefícios habitacionais, mas vamos levar em consideração o public charge. O que o public charge hoje, né, faz com que o imigrante seja inelegível para um processo de green card. Vale alimentação, programas de saúde de longo prazo, planos de saúde de longo prazo, por exemplo. No caso do Biden, quando o Biden estava presidente, se uma pessoa engravidasse, por exemplo, e usasse benefícios do governo para o seu pré-natal e parto, essa pessoa não seria considerada um public charge, porque ela está usando para uma situação específica. Mesma coisa, imigrantes em situação de emergência de saúde. Precisou fazer uma cirurgia por causa do coração, sei lá, qualquer coisa, também não enquadraria como public charge, porque a pessoa utilizou para aquela finalidade. Porém, benefícios usados a longo prazo, isso é considerado public charge. Incentivos para habitação é considerado public charge. O que mais, doutora André? Está esquecendo de alguma coisa? Habitação... Olha, habitação, Medicaid, principalmente aí no caso né, quem se matriculou, que a gente viu bastante ocorrer na época do presidente Biden, que eu sempre fui contra isso, o pessoal que se matriculava no plano de saúde com o subsídio do governo, né, com tax credit, eu acho que essas pessoas poderão ter um problema com isso, vamos ver o que vai acontecer, claro, poderão ter um problema com isso, porque elas pagaram, obviamente, um plano de saúde, não com preço como se estivesse numa situação financeira, né, de dependência. Então, elas usaram o subsídio do governo, tax credit é um subsídio do governo, é uma ajuda federal, a gente não tem como fugir disso, é uma ajuda federal. O Obamacare, a parte do Obamacare é uma lei muito, muito ampla, né? Essa parte específica é uma ajuda federal, não tem como dizer que não é. Então, quem usou essa parte pode ser, vamos ver o que vai acontecer, tá, gente? A gente não sabe ainda. Mas pode ser que seja um problema, ou como a Dani colocou muito bem, não necessariamente se você teve uma emergência e tal, não é isso, tá? Isso não é e você fez um acordo com o hospital, pagou isso nem, tá? É realmente quem usou teve uma assistência governamental direta, e aí, normalmente, do governo federal, será que também vai ser aplicado para aqueles que tiveram uma assistência do governo estadual, por exemplo? Vamos ver. Isso aí é... Mas no federal, mas o federal subsidia, né? Eu acredito que eles vão, gente, quando a proposta de fato tiver um texto para ser aprovado, né, votado, vou usar a palavra votado. Se ela tiver um texto para ser votado, vamos supor, nos comitês, a gente vai ter uma ideia de quais são os benefícios que talvez vão tornar a pessoa inelegível, né,
para o programa em si. Mas a gente está usando aqui alguns exemplos do Public Charge já atual, então só para a gente ter uma base do que eles de fato estão levando em consideração como benefício público, tá? Para ficar mais fácil. Temos mais, Vitor? Pode mandar mais. Moro em Massachusetts e uso Mass Health. Vou ter problemas? Então, muita gente questiona sobre isso, os programas de saúde estaduais, né? Porque os programas de saúde estaduais, eles não são federais. Porém, todavia, no entanto, eu sempre peço para a pessoa olhar na pólice do seguro dela, do plano de saúde dela, se lá não está escrito benefícios do governo federal também, porque existem alguns planos de saúde estaduais que também têm benefícios federais. Então, tem que verificar com o seu seguro, com o seu plano de saúde, se dentro do benefício que você está usando Mass Health, tem algum tipo de benefício federal também, ou se é somente o estadual. Se for somente o estadual, teoricamente não, mas se tiver federal, fica impossibilitado. Exatamente. Se o governo, foi o que eu falei anteriormente, esse foi o que a gente vai querer, vamos ver o que vai acontecer, né? Se o governo federal está subsidiando financeiramente esse plano de saúde estadual, é uma questão interpretativa, né? Será que eles vão interpretar essa situação como um subsídio ou um auxílio e você vai desqualificar de ser quadrado nessa lei da dignidade, ou não? Eu falo, não, isso é uma questão estadual mesmo, né? O repasse ocorrendo normalmente, mas quem está resolvendo isso é o Estado. Enfim, é o que pode, a gente não sabe nem o que vai ocorrer com relação a isso, até pode gerar uma ação judicial. Já estamos falando de ação judicial da lei da dignidade que nem saiu, não foi aprovada. Não é? Mas muita coisa pode acontecer mesmo nesse ponto, porque se a gente for ver as últimas ações do governo Trump, né, eles foram entraram com ações judiciais contra estados que davam mensalidade para imigrantes indocumentados, estados que davam também plano de saúde para imigrantes indocumentados. Então, eles estão entrando com algumas ações bem interpretativas mesmo. Então, esse governo, teoricamente, para ele, se tem benefício público, você está usando, é um problema para eles. É um problema. Com certeza, mas nós não vamos entrar agora no mérito se o Mass Health é um problema, se o Medi-Cal aqui da Califórnia é um problema, porque a gente vai ter que esperar realmente o texto e ver de fato o que vai ser colocado lá. Então, por enquanto, não façam nada nesse sentido, tá, gente? Não tem muito que a gente possa fazer ainda. Tem que ficar pianinho e esperar. Ludmar Cavalli, EBT estadual ou federal? Boa pergunta. Posso pesquisar para você, menino, porque agora eu também não sei. Deixa eu acho que é federal, mas pode confirmar. Eu vou confirmar aqui. Outra informação que eu acho importante para passar para você, gente, é sobre da lei da dignidade, que algumas pessoas me fizeram esse questionamento, mas vamos supor que a pessoa vai ter esse status, então, né, legal, que é o status de dignidade. O presidente, ele pode simplesmente terminar esse status e mandar todo mundo embora, né, teoricamente. Aí, gente, a gente vai ter que se basear pelo que tem hoje. Por exemplo, o TPS. O TPS, o governo Trump, ele não acabou com o TPS, porque o TPS é aprovado via Congresso. Então, para acabar com o TPS, é só o Congresso. O Congresso que tem que votar para acabar com o TPS. O que o governo fez? Ele só não fez a renovação do TPS, por enquanto. Por isso que vocês viram ali haitianos, venezuelanos, cubanos, né, que a gente até anunciou falando que eles não teriam mais, que não seria mais renovado o TPS, o status temporário protetivos deles, porque o governo o governo cancelou a renovação que o Biden tinha feito para esse status temporário protetivo, mas o programa em si, ele continua existente e quem praticamente reformula as regras do TPS é o secretário de Segurança Interna. Então, ele que estipula, nós vamos, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Nós vamos, nesse ano de 2025, somente trazer 50 mil imigrantes no TPS. Eles podem fazer essas mudanças, mas terminar o programa, não, porque o programa é aprovado pelo Congresso, então somente o Congresso que pode acabar com o programa especificamente. Só para o pessoal entender também essa parte. Esqueci de alguma coisa, doutor André, em relação a isso? Perfeito, Dani, exatamente. É isso mesmo. Eu só acredito que na lei da dignidade, o Poder Executivo, nesse caso, vai ter menos força para fazer qualquer mudança, porque está bem declarado, esclarecido na lei, que o programa a pessoa terá duração dentro desse status por 7 anos e renováveis se manter as condições
existentes naquele momento. Então, pode ser que haja alguma mudança, mas para haver alguma mudança, estamos falando aí de provocação do Congresso e não de um ato unilateral do presidente da República. Aqui está falando, gente, que o EBT it's part of the 1995 Federal Welfare Reform. Então, acredito que é federal, sim. Eu sempre achei que fosse, para mim é federal. Só falei para confirmar, porque posso. Mas eu posso pesquisar mais a fundo, porque aqui, por exemplo, até vou colocar a sigla certinho para quem está perguntando, o SNAP, que é o Supplemental Nutrition Assistance Program, esse é federal também. E esse é Public Charge, tá? Agora, o Electronic Benefits Transfer, não é esse aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que buscar mais essa informação para poder te dizer, Edmar, na verdade. Mas ele tá, aí é o Supplemental Nutrition Assistance Program, né? Esse aí é outro. Ele falou EBT, eu não sei se ele quer falar desse mesmo, porque ali é o SNAP, que foi o que eu também achei aqui. Mas eu posso verificar depois só para ter certeza, mas eu acho sim que é benefício público. Também eu concordo com o doutor André nesse ponto. Não, benefício eu não sei se ele se ele é federal, se já ser subsidiado pelo Estado ou não, né? Isso que, se for estadual subsidiado pelo Estado, a gente cai um pouco na questão do Mass Health. Será, não será, né? Isso que a gente vai, se for, eu acredito que seja federal, se for federal mesmo, aí é federal public charge mesmo, aí não pode ser um problema, sim. Perfeito. Continuamos. Vou abrir uma outra, antes da gente falar, eu vou abrir uma outra possibilidade, será se alguns casos, se a lei passar, e alguns casos ficarem bem ali na tangente, né? Será que vai caber um waiver? Tem possibilidade de waiver. Na dignidade diz que tem pessoas que podem sim conseguir o waiver, que o waiver pode ser possibilidade em alguns casos, case by case. Então, tá vendo? também tem. Vamos ver. Muitas tem emoções, viu, gente? Muitas emoções, é verdade. O Vitor, coloca de novo o que você trouxe, por gentileza, EBT, usado para o SNAP. Federal, Esse é um programa federal, embora seja administrado pelos estados. Obrigada, Vitor. Arrasou. Excelente. Muito bom. Federal mesmo. Augusto, Dani, eu entrei em julho de 2019 como turista, estou há 6 anos, será que serei elegível? Bom, por enquanto, né, a data de corte que está lá é 31 de dezembro de 2020, portanto, você estaria sim dentro da data de corte, mas conforme eu falei para vocês, gente, data de corte também pode mudar, tá? No texto final, então a gente tem que esperar mesmo. E você, até mais um ponto, só né, ampliando essa resposta, Dani, e porque as pessoas têm essa dúvida, né? Será que só vai ser beneficiário que entrou pela fronteira? Não é? Pela proposta, pelo que foi entendido, é que todo mundo que está sem status, né, ou sem status, ou que nunca teve status, que entrou ilegalmente, virá se beneficiar dessa proposta. Foi o que eles estão Exatamente. todo mundo. Exatamente. A proposta beneficiaria quem entrou pelo México e também quem entrou com visto e ficou fora de status, assim como o TPS, mesma coisa. Mesma coisa. João Cláudio Moura, obrigada pelo superchat. João, Dani, minha filha aos 21 anos vai me legalizar. Peraí, minha filha aos 21 anos vai me legalizar. Como eu faria? Transfiro depois o processo para o pedido do Green Card pela minha filha? Ah, você fala se você for elegível para o programa da dignidade, é isso? Pois é, isso que a gente estava comentando. As pessoas no TPS Program, que é o programa do TPS, que é o status temporário protetivo, as pessoas têm esse status legal, né, que é o status temporário protetivo, e se elas forem elegíveis para processos imigratórios, elas podem aplicar para o Green Card, sim. Então, por exemplo, um TPS holder hoje, que está protegido e tem autorização de trabalho, vamos supor que ele tem um membro familiar que quer aplicar para o Green Card para ele pode, né, doutor André? Então, neste caso, se for no mesmo esquema do TPS, o Programa da Dignidade, se você tem um benefício imigratório através da sua filha, você poderia aplicar. Se ela já vai fazer 21 anos, realmente, pede para ela aplicar para você, porque ela já pode, né? Com 20 anos ela pode. É isso que eu ia falar. Eu não sei qual que é o status dele, mas se ela é americana e vai fazer 21 anos de idade, você tem outras avenidas aí de legalização, além né, do programa da Lei da Dignidade. Eu estou ficando de programa, mas é Lei da Dignidade. Beleza. Continuando então, Vitor.
Marco Antônio, o Marco tá aqui de novo, e aí, guri, obrigada pelo superchat. Dani, essa lei dá status para todos que vieram pelo México, é o que a gente estava comentando, sim, ela beneficia os dois tipos de imigrantes indocumentados, os que entraram com visto e ficaram fora de status, e os que entraram pela fronteira. A Marco, única questão, gente... Desculpa, doutor André, pode falar. Só rapidamente, assim, Marco, é interessante a pergunta dele por um lado, que essa lei, a princípio, né, como ela está sendo proposta, ela não discrimina ninguém, tá? Ela engloba todo mundo que está fora de status ou ilegal, digamos assim, nos Estados Unidos, tá? Então, ela tem essa vantagem. Mesmo quem está com visto, né, tinha o visto de trabalho e perdeu o status, ou, enfim, ou quem está... No caso que, por isso que eu né, achei interessante falar, muitas pessoas entraram com EB2, teve o EB2 negado, 485 expirado, enfim. Então, essa situação estão o quê? Mas antes de 2020, né? É importante a gente lembrar a data, tá? E tem gente nessa situação. Essas pessoas também poderão se beneficiar, tá? Sim, A princípio. A princípio, né? Porque assim, gente, teoricamente, de acordo com o que está nessa legislação, as pessoas que forem aprovadas no programa da dignidade, elas não teriam mais a punição dos 3 ou 10 anos, cairia a punição. Isso está no texto também. Então, vamos supor, a pessoa teve um EB2 negado e ficou nos Estados Unidos, ela fica ok, legal, né? Porque ela teve um processo negado, não tem mais nenhum status. Teoricamente, ela seria elegível para o programa da dignidade. A única coisa que, pelo que eu entendi no texto, em relação a ter barreiras, é se a pessoa entrou pelo México mais do que 2 vezes. Aí, nesse caso, eu acho que ela tem uma complicação, daí ela já não sei se vai ser elegível, entendeu? Aí normalmente é considerado uma conduta criminosa, provavelmente dita você cai na outra parte da lei que, se você cometeu alguma conduta criminosa, você não será beneficiário dessa lei. Então, exatamente como se fosse. Você entrou uma vez. Exatamente, não pode ter cometido crime, tá, gente? Não pode ter cometido crime, isso é bem importante. Você ser deportado e voltar pela fronteira sem inspeção é crime federal, aí se tornaria inelegível neste caso. Então, só para deixar clara essa parte aí também. Rafael, obrigada pelo superchat, Rafa. Boa noite, tive uma notícia boa hoje. Enviei meu EB3 com 1.140 aprovado na sexta-feira e hoje aprovaram o Combo Card. Em 4 dias era a resposta. Quero saber do Green Card, quanto tempo? Mas, Rafa, daí a gente teria que saber a tua data de prioridade, menino. Qual é a tua data de prioridade? Só para a gente mais ou menos ter uma ideia. Mas, enfim, parabéns. Boa notícia, né? No meio desse turbilhão de coisas, uma ótima notícia. A tua data de prioridade... Bom, deixa eu saber uma coisa, peraí. Se ele teve o 140 aprovado e o Combo Card... O Combo Card dele, se o Combo Card dele for aprovado, ele está corrente, né? Então, ele tá current mesmo, é verdade. Então, então o que você quer saber? Quanto tempo para receber seu Green Card? Menina, eu vou te dar o exemplo de um cliente recentemente no Green Card por EB3. Eles foram aprovados e o Green Card chegou, acho que uns 2 meses. Demorou um pouquinho quando teve a produção do Green Card, quando apareceu a produção do Green Card, uma semana. Não, mas ele vai ter entrevista. Mas não, tá certo, dele é Combo Card. Tá com Combo Card, ele ainda vai ter entrevista e aí, dependendo, vai ter mais, talvez 1 ano, mais ou menos, para ele ter uma... Pode ser que seja 1 ano, pode ser que seja menos, mas ainda vai aguardar um pouco até chegar o momento da entrevista. Aí, depois da entrevista, ele pode ter. Você tá com Combo Card é porque tá corrente, né? Eu vou dizer, pelo que eu estou entendendo, você deve estar com a tua data de prioridade. Coloca a tua data de prioridade aqui, menino. Fica mais fácil a gente conseguir analisar e entender um pouco o caso. Se você já tem data de prioridade no EB3 ou não, para a gente saber se está ok ou não. Porque realmente, se não tiver ok, então você vai ter que esperar a tua data de prioridade ficar ok ainda. Mas enfim. Deve só de 2021, né? Bom, nossa, é isso mesmo. O tempo, né? Parabéns, Rafael. Todo, né? É verdade. João Cláudio Moura, obrigada pelo superchat, João. Dani, ela só vai fazer 21 anos daqui a 2 anos e meio. Entendi. Bom, tem que torcer então para a proposta entrar, né? Até chegar lá. Enfim. Rafael, 21 de março. Tá, mas peraí, então você não tem a data de prioridade ainda. Deixa eu ver se eu entendi. 21
Enviei meu EB3 com 1.140 aprovado na sexta passada e hoje aprovaram o combo card em 4 dias. Mas a tua data de prioridade é 2024? O teu EB3, qual é o teu EB3? Skilled ou unskilled? Doutor André caiu, agora que eu vi aqui, né? Caiu. É isso mesmo? Ah, ele voltou. Voltou. Aê. Voltou? Não voltou? Não, não voltou. Ah, caiu agora. Agora caiu de fato aqui. Vou esperar o doutor André voltar, então, gente. Rafa, eu tô um pouco confusa no teu caso, porque você disse que a tua data de prioridade é 24 e o EB3, nós estamos, se for o unskilled, a gente está em 2021 ainda. E o EB3 skilled está em 2023, se eu não me engano, a data de prioridade. Por isso que eu tô um pouco confusa. Enfim, se você conseguir trazer mais detalhes, acho que fica mais fácil da gente conseguir dialogar. Pode continuar aí, Vitor. Se você colocar mais pergunta, mindset, obrigada pelo superchat também. Data de prioridade, julho de 2022, EB3 Skilled. Posso mudar para o EB3 Skilled? Posso usar a mesma Labor Certification? Preciso aplicar um novo I-140? É arriscado, menino? É muita pergunta. Enquanto o doutor André não chega, eu vou respondendo a sua dúvida, tá? Aí quando ele chegar, ele complementa, porque eu acho que ele caiu mesmo, acho que ele ficou sem internet ou sem luz ou alguma coisa aconteceu. Mas enfim, primeiro, a questão de mudar para um EB3 Skilled quando você está num processo de EB3 Unskilled. É possível? Sim, é possível. Posso usar a mesma Labor Certification? Não, porque a sua Labor é de um trabalho Unskilled, que não vai exigir experiência. Se você mudar para um Skilled, você vai ter que fazer o seu PERM numa vaga qualificada com experiência mínima de 2 anos. Então, você vai ter que fazer uma nova Labor Certification para a vaga qualificada. Precisa aplicar um novo I-140? Sim. Você vai ter que aplicar vai ter que aplicar um I-140, porém você vai poder reter a data de prioridade do EB3 Unskilled no seu EB3 Skilled, só para você entender. É arriscado? Arriscado em que sentido? Se você tiver tudo certinho, bonitinho, não é fraude, não tem nada que comprometa, eu não vejo como arriscado, não. Mas tem que saber, tem que realmente contratar um advogado para te ajudar a tomar todos os passos certinhos para deixar teu processo mais completo e mais responsável, tá? Doutor André não voltou ainda, vou mandar. Está current. Mas o EB3, eu apliquei para o EB3 porque o Visa Bullet tentou enxugar minha data. Mas a data não está 2024, Rafa. A data do EB3, eu não sei se você colocou a sua data certa, mas você colocou 24, não está em 2024. O Visa Bulletin andou mês passado, daí apliquei agora. Mas você aplicou, mas a sua data, tá. Qual é a sua data de prioridade? Sua data de prioridade. Se for 2024, não tá. Não tem como você conseguir aplicar com data de 2024. Isso que eu tô achando estranho, entendeu? Tô achando bem estranho, mas enfim. Se você conseguir colocar mais informações aí. Jackson Oliveira. Obrigada pelo superchat, Jackson. Boa tarde. Tenho 2 deportações da fronteira. Fui pego após atravessar e assinei as deportações sem saber o que era. Eu me qualifico? Você fala para o programa da dignidade? Eu acredito que não, Jackson, porque você vai estar com 2 ordens de deportação aí, ainda mais por ter entrado na fronteira 2 vezes, tá? Então, acredito que vai ser mais difícil de você se tornar elegível para o programa da dignidade, mas, de novo, a gente vai ter que esperar o texto, de fato, ficar disponível, o texto final, né, o texto que vai ter essas alterações do comitê, que daí nós vamos entender, de fato, quem vai estar elegível e quem não vai estar elegível. Doutor André não voltou ainda, né? E o JB, Dani, percebi o tom bem trabalhado no discurso da Salazar, quando enviando mensagem ao presidente. Ela foi cirúrgica, elevando o discurso a um aspecto mais heróico, coisas que o Trump adora, é verdade? Ela falou para ele ser essa pessoa mesmo, né? Que vai entrar para a história dos Estados Unidos. Ela colocou a forma marcante de outros governantes e deu a ele uma chance de subir ao pódio como herói da imigração. Acredite, isso afeta o mundo Trump. Vamos torcer. JB continua aqui em Nova York, trabalhei como intérprete na Red Cross, já estamos nos atualizando para possíveis projetos com imigrantes que não terão chance de pagar as taxas. Legal, nossa, muito legal o seu trabalho, JB, legal mesmo. Uau, parabéns, não é fácil não.
O Augusto, Dani, lembrando que o presidente Trump vai ficar só mais 3 anos e meio. Se essa lei for aprovada, quando vier outro presidente, ela pode ser revogada? Gente, só pode finalizar uma lei o Congresso, tá? O presidente não tem nenhum tipo de autoridade para terminar uma lei. Ele pode solicitar, se ele tiver maioria no Congresso, ele pode solicitar que os congressistas votem para acabar com alguma lei já, né, sancionada, porque se passar no Congresso vira lei, né? Se passar nas casas legislativas e tiver assinatura do presidente, é lei. Aí é lei mesmo. Eles podem fazer emendas. Vamos supor, o próximo presidente entrar, não gostei dessa parte aqui, dessa legislação aprovada, vamos mudar. Eles podem fazer emendas, mas essas emendas precisam ser votadas no Congresso, tá? Tudo tem que passar via Congresso. Mas o governo não pode fazer um canetaço, ele pode fazer regras propostas em cima de uma lei existente. Só que regras propostas têm que ser muito bem estabelecidas, porque senão vira, né, briga judicial também. Elaine Alves, o plano de saúde Husky para crianças pode ser um problema? Eu não sei esse plano de saúde, o que significa, mas como é para criança, gente, criança teoricamente não é public charge, tá? Adultos que sofrem com public charge. Mas vão ter que esperar. A questão de planos de saúde, não adianta perguntar muita coisa agora, a gente tem que esperar de fato saber se vai ter algum tipo de inelegibilidade nesses casos, tá, gente? Por enquanto a gente só tá dialogando, analisando, só para vocês entenderem, tá? Ney Luiz Reicher, essa questão de mudar de 7% para 15% por país vai ser muito ruim para nós no Brasil, pois a Índia e a China iriam atropelar nós, pois por eles terem muitos aplicantes, mas eles não estão na mesma configuração que a gente, né? Eles têm uma data de prioridade completamente diferente da nossa. Eles já têm um espaço diferente no Visa Bulletin, Ney. Dirigindo pela América, adoro. Dani, quem está no Visa ainda não aprovado, pode migrar para essa lei da dignidade? A gente vai ter que esperar para ver os critérios de elegibilidade para quem já tem um processo imigratório, né, pendente. Mas eu não vejo problemas da pessoa, até porque a pessoa não sabe se no visto ela vai ser aprovada ou não, eu não vejo problemas dela ser, sim, inscrita no programa da dignidade. Pelo menos no texto que tem agora, não tem nada falando que a pessoa que está num processo de asilo ou no processo de visto, por exemplo, se torne inelegível para o programa. Não tem nada explicado neste momento, nesse texto, né, que foi apresentado. Só se tiver alteração nos comitês depois. Daí eu posso trazer depois para você, se tiver alguma alteração nesse sentido. Dani, a menina que com o Gustavo, Dani, a menina que conheço aqui na rua hoje, tinha corte por DUI, mas quando ela saiu para ir, o ICE prendeu ela em Connecticut. Uau! Eu vi um caso também, vi vários casos hoje de pessoas que foram detidas nas cortes, gente. Nossa, sinto muito, Gustavo, por ela, de verdade. Gente, não é fácil não, viu? Desculpa, Dani, 21 de março de 2023. Então, o teu deve ser um skilled, né? Se for um skilled, aí sim, aí a tua data de prioridade ficou ok mesmo. Aí agora tem que esperar a tua entrevista ser agendada. Pode levar mais alguns meses, tá? Até a sua entrevista ser agendada para o processo do Green Card. João Cláudio Moura, obrigada pelo superchat, João. Eu queria saber se a minha filha, fazendo 21 anos, daqui a 2 anos e meio, eu preciso continuar pagando 7 mil uma vez que eu irei pedir o brincar. Vamos ter que esperar para ver os critérios. A princípio, o critério diz $1.000 enquanto a pessoa estiver no programa da dignidade, $1.000 por ano, tá? Enquanto a pessoa estiver no programa da dignidade. A gente vai ter que esperar, João, mais informações. Não tem como a gente falar muita coisa, questão de pagamento, se o pagamento vai ser todo ano, eu acredito que vai ser todo ano mesmo, viu? Os $1.000 vão ser por ano. Mas a gente vai ter que esperar para ver como fica quando a pessoa desiste, né? Do programa em si. Questão de desistência. É isso? Deixa eu ver. O doutor André não voltou, né? Caiu mesmo. Eu acho que ele não chegou a voltar, né, Vitor? Ele não botou nenhuma mensagem. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Ele mandou mensagem de voz. Tá sem conexão. Por isso que ele não conseguiu. Ele tá sem conexão. Caiu a internet, doutor André. Então, realmente vai ficar difícil dele conseguir voltar, até porque a gente já bateu 1 hora e ele disse que só poderia também ficar 1 hora hoje, que ele já tinha outro compromisso. Então, gente, tem mais perguntinhas aí, Vitor? Foram todas as perguntinhas? Acho que foram todas, né? A Carol Silva tem uma perguntinha aqui que eu vi. Ela... desculpa, Vitor, coloca a sua pergunta então primeiro. Desculpa, atropelei você.
Daniele Fernandes, boa noite. Tenho meu green card desde 2022 e entrei com os... Peraí, tenho meu green card desde 2022 e entrei para os meus filhos, desculpa, entrei para os meus 2 filhos em abril de 2022. Quanto tempo tenho que esperar? Porém, entramos legal, desde 2012, e esses 2 filhos eram de menor. Tá, você entrou com eles em abril de 2022, né? Então, os teus filhos é na categoria F2A. Teoricamente, essa categoria, se eu não me engano, acho que no último Visa Bulletin está em março de 2024, o Dates for Falling e o Final Action Date. Tem que ver aqui, gente, mas se eu não me engano, essa categoria do F2A, algumas pessoas estão enfrentando bastante demora, principalmente quem está fazendo o processo consular. Eu não sei qual é o teu processo, é consular ou ajuste de status? Mas, teoricamente, deixa eu ver aqui, Visa. Eu não consigo lembrar de todas as datas de prioridade, gente, tem que sempre olhar. É muita informação. Deixa eu pegar aqui, Visa Bulletin de 2022, agosto de 2025. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque como ele é menor, teus 2 filhos, entrei para os meus 2 filhos. Teus filhos são menores, né? Deixa eu ver aqui. Se eles forem menores de idade, deixa eu ver se peguei o certo aqui. Peguei. Visa de agosto, aqui. Tá em 1º de abril, falei março, falei errado. A data do Dates for Falling tá em 1º de abril de 2025 e o Final Action Date tá 1º de setembro de 2022. Teoricamente, já é para você estar já para receber o processo dos teus filhos, se realmente foi abril de 2022. Eu falo teoricamente porque a imigração pode atrasar, gente, pode demorar mais do que o normal, tá? Para entregar o green card para as pessoas. E acontece isso normalmente, tá? É isso, Vitor. Fechamos, fechamos por hoje. Gente, não quero que fique muito longa, viu, a live de hoje, mas amanhã eu vou soltar mais um vídeo falando sobre a proposta de dignidade, apontando sobre imigração legal, que consta lá para os vistos de trabalho, para eliminar o backlog, enfim, várias questões importantes. Se vocês quiserem assistir, assistam e deixa o like para mim também lá no vídeo de amanhã. No canal, tá? E para quem ficou aqui até o fim, meu muito obrigada mesmo pela audiência, pela paciência, pelas trocas aqui também nos comentários. Espero que vocês estejam gostando. Conforme eu falei para vocês, o meu trabalho de jornalista é trazer a informação e analisar junto e trazer profissionais também para analisarem junto comigo. E é claro que a gente vai ficar sempre de olho para poder ir atualizando vocês sobre tudo que vem acontecendo no campo de imigração. Então, muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês. Se cuidem, todos tenham um ótimo fim de semana. Para quem já vai estar no sexto amanhã, um ótimo fim de semana. E a gente se vê de novo em um vídeo ou live aqui no canal. Um beijo grande, boa noite, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.